É uma palavra bem conhecida em nosso meio, mas que descreve uma realidade tão grande para nossas vidas. E uma realidade que nós precisamos buscar viver. E a palavra diz assim: então, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e esforçai-vos as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Quando Nicodemos, um dos mestres de Israel, ele se encontra com Jesus, Jesus vai dar uma pergunta para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E um mestre sobre Israel fala: como é que porventura um homem pode entrar no ventre da sua mãe novamente e nascer? Mas ele não entendia que Jesus falava do renascimento do homem interior, do Espírito. E a palavra disse: se você já ressuscitou com Cristo. E eu sempre, quando estou fazendo uma ministração, seja ela simples, pequena, eu pego e faço uma pergunta. Eu sempre gosto de fazer perguntas para que a gente possa raciocinar. Você está morto ou você está vivo? Porque se você estivesse vivo, você ia buscar as coisas que são de cima. E quando nós estamos mortos, nós só pensamos nas coisas daqui de baixo. É na minha vontade, é no meu prazer, é no meu desejo. Eu passo por cima, eu machuco, eu magoo. Não paro para prestar atenção nas minhas atitudes. E por aí vai. Mas não, quando eu ressuscitei com Cristo, eu vivo aquilo que está escrito lá em Gálatas: o amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a bondade, o domínio próprio, a fidelidade. E é essas coisas que o meu coração precisa estar depositado. E bem está escrito que primeiro eu devo buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas possam ser acrescentadas. Então toda a minha força, todo o meu viver é tão somente para eu buscar o Deus que me criou. E aquilo que eu necessito, eu sei que todos nós passamos por necessidade. Se eu perguntar quem é que está passando necessidade aqui, todos nós vamos levantar as mãos. Porque todos nós estamos passando. Mas quando eu deposito a minha força, quando eu deposito o meu viver para buscar a Deus de todo o meu coração, de todo entendimento, de toda a minha força, Ele está pronto para realizar aquilo que é agradável para mim. Amém? Nessa noite vamos receber o irmão Gabriel, que vai estar louvando ao Senhor. E no momento da adoração, se entregue, abra o seu coração. Se tiver que chorar, chore, porque eu creio que o Senhor, Ele vai passar nesse lugar com uma unção de cura, uma unção de quebrantamento. Eu creio que o Senhor irá fazer coisas grandes. Pessoas que se encontram depressivas, pessoas que se encontram magoadas, pessoas que se encontram angustiadas. O Espírito Santo de Deus vai te visitar nessa hora. O Espírito Santo de Deus vai quebrar cadeias, vai quebrar correntes. Vai fazer você olhar para cima e desejar aquilo que está lá em cima. Aquilo que o olho não viu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Se nós a ti confessarmos e seguimos na
na sua luz. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos prova, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, mas vai a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia.
Glória a Deus. Ju. Vai, Ivan. Aleluia. Vai. Aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, a qual Ele nos deu de estarmos aqui. E o meu desejo é que Deus ele possa abrir os nossos corações para que a palavra dEle, para que a verdade dEle seja semeada em nossos corações e que dê fruto e que germine. Amém? Amém. Deus, nós te agradecemos, nós bendizemos o Teu santo nome. Cremos e sabemos que Tu és Deus. Pai, queremos pedir que o Senhor receba toda expressão de graça e de amor que será ofertada, Senhor, pelos Teus filhos, pelos Teus servos nesta noite. Pai, eu quero te pedir que o Senhor continue nos protegendo, que o Senhor continue nos conservando, que o Senhor continue usando dessa graça e desse amor sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem externado para conosco. Deus, o Senhor tem externado, Senhor, um cuidado, um zelo para com os teus filhos, e nós queremos te agradecer por isso. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, pelo período da manhã, da tarde, da noite. Queremos te agradecer, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem providenciado para os nossos lares. Queremos te agradecer pela providência que o Senhor tem gerado, Senhor, para as nossas necessidades. Aleluia! Os teus filhos elevam as vozes, os teus filhos elevam as mãos para te agradecer tão somente, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus. Amém. Cadê? Chama o irmão Pedro, que vai dar continuidade. Amém. Vem, Pedro. Desce a dentro. Vira a caixa pra cá, já que tá todo mundo próximo. Ei, Ou vira a caixa pra lá, porque tá todo mundo aqui perto. Melhorou? Amém. Minha preocupação era toda essa. No instante eu ia até aí perguntar e parei, pra mim tava dando. Mas nos perdoe, ainda bem que tá chegando agora. Boa noite, gente. Vou trazer uma palavra rápida, rapidinho, só pra gente refletir mais um pouco. O irmão Isaías já falou algo importante sobre vida e morte. E me perdoe num momento desse falar disso. Mas é que a situação do universo está nos evangelizando. Engraçado, uma doença está ensinando o povo a ser mais humano, amar mais. E reparar que os valores não estão em nada exterior, mas sim no interior. E é com isso que Deus está preocupado hoje, com o interior do seu coração. É com isso que Deus sempre esteve preocupado, com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. E eu vou falar de um homem que muitos já ouviram falar, que é o filho pródigo, para trazer uma realidade para todos, que você não pertence aqui. É tudo passageiro. Embora se fale muito disso, mas parece tão surreal ainda. Parece tão surreal que não pertencemos a esse mundo. Gente, eu sei que a cultura do Brasil, falar de morte é uma coisa tão pesada, mas está aí, é real. Eu creio que Deus cura, e eu vou orar por isso. Eu creio que Deus pode fazer um homem prosperar. Eu creio que Deus pode fazer milagres. Eu creio que Deus pode te dar uma casa, um carro, tudo isso que você tem, Ele lhe deu. Talvez não diretamente, mas lhe deu a saúde para conquistar. Mas o bem maior que você tem é a sua salvação. O máximo que pode acontecer de uma casa é ficar para os seus filhos e virar contenda depois que você morrer entre eles. Porque minha geração, essa última geração que a gente está vendo, eu nunca vi. A mente anda mais na terra e conquistar do que em tudo.
Se preocupa tanto de conquistar, esquece de saúde. Depressão matando milhares. Esquece tão de si que não vai nem no médico, porque tem que trabalhar. E quando vai ver, ajuntou tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão leva, onde a ferrugem consome, onde tudo desaparece, mas no final não ajuntou tesouros no céu. Me perdoe se é um pouco pesado para quem acha que está um pouco pesado, mas eu lhe garanto, o inferno é pior. Para eu chegar aqui e dizer isso a vocês, ou eu amo muito vocês, ou eu amo muito essa palavra, ou eu amo muito o céu. Agora uma terceira coisa também. Para eu chegar aqui e te dizer isso, é porque eu acredito em uma realidade. E nessa realidade, o inferno existe. E hoje a gente brinca com isso. De tudo que eu podia te pedir, uma coisa eu te suplico. Por favor, arrependa-te do teu pecado. Por favor, arrependa-te. Arrependa-te de ter feito mal. Ah, irmão Pedro, eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas a palavra diz que aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Eu nunca adulterei, mas Jesus Cristo fala só de olhar adulterou. Quando Jesus Cristo vê, Ele não deixa um pecado, o qual só é cometido. Ele lhe deixa que se sua consciência peca, há perigo, você já está pecando. Verdade, Deus. Eu acredito que eu não estou, pelo menos hoje não, que às vezes a gente prega, né, para traficante, para bandido, mas eu creio que eu não estou pregando aqui hoje para pessoas desse nível. E minha preocupação só aumenta. Eu vi o caminho todo preocupado com vocês. Eu vi o caminho todo pensando em vocês. Qual o caminho que você está levando? Aleluia! O que você decidiu para a sua vida? Continue muito ocupado. Continue trabalhando até se desgastar. Porque desgasta. Saúde vai embora, tudo vai embora. Hoje eu tenho 25. Talvez eu esteja pregando para pessoas que têm idade de ser meu pai e minha mãe. E eu lhe garanto, eu estou te falando tudo com muito respeito, como se estivesse pregando para meu pai e minha mãe. Eu estou pregando para jovens, talvez da mesma idade que eu, um pouquinho mais velho. E deixa eu lhe falar, se eu, com 25 anos, já vi gente chegar e gente partir, imagine você com 40, com 50. A minha preocupação maior hoje com o povo, eu oro, eu vou orar para vocês terem saúde, eu vou orar para Deus abençoar vocês, mas minha maior preocupação é isso não valer de nada. Eu estou falando de céu, eu estou falando de eternidade, eu estou falando de eternidade. Sabe o que é eternidade? Isso que você tem aqui nem chega perto. Você é um passageiro, um tripulante. Verdadeiramente um tripulante que nem sabe como começou e aonde vai terminar. Nem amanhã você sabe do seu dia. Querido, me desculpa te desapontar, mas tudo que você tem não lhe pertence. A doença está ensinando isso. Quantos tinham tantas coisas, partiram, levou? Verdade, Deus. E quando eu olho a degradação humana,
Me dá desespero. Será que você não está vendo? Está piorando. Será que você não observa? Talvez você não observa, sabe por quê? Você só pensa no seu trabalho. Talvez esqueceu até da sua família. Sua vida é um triângulo. Trabalhar, pagar a conta, voltar para casa. Você não vê que eles estão dominando a gente? Não se deixe ser dominado por esse sistema diabólico, do qual afasta o homem de suas mulheres, mulheres de casa. Pelo amor de Deus. Eu creio que cada um de vocês já viu uma cruz. E eu quero te contar uma realidade sobre ela. Às vezes a gente tem em casa, às vezes a gente tem no pescoço, mas mal sabemos o significado daquilo. Você pode me dizer, irmão Pedro, eu sei, Jesus morreu nela. E foi por mim. E eu acrescento, não só foi por você, é culpa também sua. Cada cuspida que ele tomou no rosto, a coroa de espinhos, cada cravo romano passando sobre o corpo dele, é culpa sua. Você que era para ser crucificado, você que era para ser morto, por causa dos teus pecados, das tuas escolhas, mas ele trocou a sentença. A ira de Deus era sobre você e ele tomou sobre ele. Aleluia! A cruz não é só um símbolo de amor. A cruz mostra um Deus irado com a humanidade, derramando sua ira sobre seu Filho unigênito. Será que isso não lhe dói? Aleluia! Glória a Deus! Irmão Pedro, parece que você está um pouco chateado. Estou. Até comigo. Um amor de lábios. Eu amo a Deus. Seus atos me indicam diferente. Se eu fosse você, eu temia em dizer que amo a Deus, ou que eu o conheço, porque até hoje eu temo em dizer essas palavras. Não! Deus encontra o povo de Israel em Salmos, ele diz: vocês pensaram que eu era semelhante a vocês, mas não sou. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu sou igualzinho a você. Eu peco igual a você. Eu posso cair igual a você. Eu erro todos os dias. A minha esposa está sentada aqui, ela pode contar quantas vezes eu errei com ela. Ou no meu dia, eu não vim aqui como santo esfregar a verdade na sua cara por pura vaidade, não. Eu vim aqui porque eu estou preocupado com vocês. O Senhor está preocupado. Mas, irmão Pedro, eu sou muito novo. Eu não cheguei a 50 anos não. Mas meu pai um dia olhou para mim e falou: filho, aproveite porque rápido passa. Você é jovem agora. Daqui a pouco passa. Eu não vim assustar vocês. Mas se eu falar do amor de Deus, sem falar da justiça desse Deus, vai causar um desequilíbrio, como já acontece. Hoje as pessoas acham que pode servir a Deus e odiar os seus irmãos. Hoje as pessoas acham que amam a Deus odiando o seu semelhante. Não tem senso de justiça.
Se é que eu posso aconselhar vocês, eu te aconselho. Mude. Verdade, Deus. Mude. Deus está cansado de palavras soltas ao vento, de te amo, sem atitude. Deus está cansado de falsas promessas. Deus está cansado de pessoas que se dobram para orar, com desejos de vingança no coração. Entenda uma coisa, meu querido, você é homem, eu também. O nosso pai Adão pecou, e depois dali todos estão destruídos, distantes da glória de Deus, do padrão inicial. Nascemos inclinados ao pecado. Davi fala: em pecado minha mãe me fez, em pecado fui concebido. Eu e você somos pecadores. Não tem como correr. Você que mente para você mesmo. Mentira é feio e ruim, mas tem uma mentira que o povo se passa. É a mentira para si próprio. Eu estou bem, mentira, não tá. Eu vou conseguir, mentira, não vai. Amanhã eu vou, não foi. Ah, porque tem isso, tem aquilo outro. Desculpas. Desculpas. Deus está cansado de desculpas. Ele até aceita o seu pedido de perdão, mas suas desculpas esfarrapadas, Ele não está mais aceitando. Um negócio é que a gente olha para Deus e não sei, parece que a gente está vendo um velho num trono que não faz mais nada. Cuidado. Esse tempo que você está achando que é você dando tempo para se converter, talvez Deus possa virar as costas para você e permitir que tudo aconteça. Aí eu quero ver. Qual é o homem que pode contender contra Deus? Será que há um homem que suporte a ira do poderoso? Será que há um homem sequer que suporte as tuas mãos ou a ponta dos teus dedos, se ele quiser o estocar? Reconheça! Você é igual a mim. Eu sou pobre, nu, cego, miserável. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Que misericórdia. Irmão Pedro, você está sendo pesado. Se eu te contasse minha história e da onde ele me tirou, você entenderia. Mas eu decidi contar a sua história. Você é pecador. O pecado habita em você. E não há mudança senão o Espírito de Deus para mudar. A palavra de Deus diz que todos aqueles que Deus aceita como filho, é necessário que eles o castiguem. É necessário que eles o castiguem. Sabe por que você não está um pouco gostando disso? Você está acostumado com o evangelho pregado na televisão, de deposite seu dinheiro e você terá mais. Talvez você possa estar acostumado com aquelas adorações, a louvar e chorar dentro de casa, mas não há mudança de vida, não há arrependimento. Isso não é evangelho. O evangelho, segundo Paulo, é poder para modificar o homem, transformar vidas. Aonde a tua vida foi transformada? Não me responda, reflita. Aleluia. Por favor,
limite. Irmão Pedro, você fala essas coisas como se fosse perfeito? Não! Sabe qual é a minha visão de evangelismo? Sabe qual é a minha visão de evangelismo, de pregação? Um homem que eu esqueci o nome dele, ele falou que evangelho não era nada mais, nada menos do que um mendigo que achou comida e está informando aos outros aonde tem comida. Aleluia. Talvez eu seja o pior de todos vocês que estão aqui. Mas quando Deus olha para a terra, Deus não quer um homem perfeito. Quando Deus olha para a terra e diz que investigou um homem segundo o seu coração, no hebraico a palavra usada é ish, um homem pecador e mortal. Sabe o que Deus está querendo dizer isso? Que um homem segundo o coração dele não é o homem que erra, não é o homem que não erra, não é o homem justo, mas é o homem que tem a capacidade de se arrepender. Arrependei-vos, 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 pois é chegado o reino dos céus. Glória ao teu nome, grandioso Deus. Santo, 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 poderoso é o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Talvez você não goste agora. Aparentemente é duro. Aparentemente é pesado o exagero. Mas deixa eu te dar uma notícia antes de encerrar. A palavra do Senhor diz que soará trombetas. Você acredita em Jesus Cristo? Se você acredita nele, você acredita no que ele fala. E está escrito: tocará trombetas antes do rei voltar. Um trono será estabelecido sobre nós. E aquele que hoje lhe protege, aquele que hoje lhe guarda, aquele que hoje te dá livramentos e diz que te ama, aquele que hoje fala contigo, ele irá te julgar. E vai me julgar também. E eu temo a isso. Eu sou tão imperfeito. Nós somos tão imperfeitos que, segundo a lei de nós, segundo a lei de Deus, todos nós estamos condenados. Mas sabe onde eu acho ousadia para te falar isso? E para acreditar nisso? E para viver isso? E para crer que você é salvo? Quando eu lembro do sangue do meu Senhor, que foi derramado por mim, por você, pela sua vida, pela nossa casa, e está tudo pago. Só falta você se arrepender. Aleluia. Não confie na força do seu próprio braço. Não creia você. No panteão egípcio tem um Deus lá que diz que quando você morre, ele pesa os seus bens, então você tem que morrer cheio de ouro. Para ver se você vai passar ou não, você precisa ter ouro. Mas esse Deus que eu te prego, você só precisa ter uma consciência renovada por Cristo. Você precisa só ser batizado e aceitar o Senhor. Você só precisa aceitar o sacrifício dele sobre você. Sabe por que um homem hoje vai para o inferno? Não é porque ele peca, é porque ele não aceita o perdão de Deus. Porque pelo pecado o sangue paga, mas a tua falta de arrependimento nada paga, é tua escolha. Então chegamos a essa conclusão. O pecado já não mais leva, mas a falta de arrependimento e a continuação dos atos infringindo a lei de Deus,
E a palavra do Senhor vai dizer que pecado é violência contra o Espírito de Deus. Você que ama a Deus e não se arrepende, Ele está triste com você. Pois a palavra dele diz que isso é uma violência contra Ele, contra o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que sofre, chora, que geme gemidos inexprimíveis, segundo a palavra, pela sua vida, é entristecido por você, e mais ainda, quando você não pede perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Perdão não é lágrimas escorridas no rosto. Perdão no grego, onde foi escrito na Bíblia, é metanoia, mudança de hábitos, de costumes. Então, por favor, nessa noite, não chore, mas mude seus hábitos. Nessa noite, não se emocione, mas mude seus atos. Nessa noite, quem dera que você não se arrepiasse, mas mudasse os seus hábitos. O Senhor nos garante vitória sobre o pecado. O Senhor nos garante livramento debaixo da ira de Deus. Isso que está acontecendo já faz parte do início das dores. Você fala, irmão Pedro, vocês todo dia dizem que perto ele vem, cuidado. Amanhã ele pode te chamar. Perto talvez você não se sinta, mas até uns anos, até um ano e pouco atrás, muitos também não sentiam, e hoje nem mais já está aqui. Quem gosta de literatura vai lembrar, Suassuna, o escritor do Alto da Compadecida. Eu vi uma frase que ele escreveu, ele dizia assim: ao redor do buraco tudo é beira. E a gente anda assim, na corda bamba. A gente anda assim, ao redor do buraco, na beira, em ponto de cair. Mas eu estou aonde? No controle. Tá nada. A não ser, quer mudar minha tese? Vá agora no amanhã e traga algo de lá. E eu mudo toda a minha tese. E nunca mais eu prego isso. Vá no amanhã e traga algo. O teu tempo que você acha que é seu, se ele determinar, não chega. Então, se você está aqui hoje, e amanhã, se você acordar, lembre-se, seja grato, ao menos grato. Nos rebaixamos a tudo, a relacionamentos abusivos, de marido que bate mulher, mulher que bate marido, a patrão que praticamente escraviza. Mas uma coisa tá, que muitos homens não aceitam: uma palavra dura de Deus. Porque quando seu patrão te escraviza, ele não vê amor nenhum em você, ele só vê o lucro. Mas Deus não tem lucro nenhum vindo de você, mas te ama mesmo assim. Eu queria que você botasse na balança o amor de Deus. Eu acho que morreu, eu acho que até chega. Tem pais e mães aqui que eu acho que morreria pelos seus filhos. Mas quem suportaria a ira de Deus caindo sobre? Ninguém. Quando Jesus teme no Getsemane, ele não está temendo a cruz. Muitos de nós talvez seja pregado em um madeiro. Como eu conheço cristãos que morreram degolados na África. E há pouco tempo antes enviou uma carta para a gente dizendo:
vamos morrer cantando. Ainda quando eu era da Igreja Batista, eles escreveram isso. Não é dar a vida, não é só dar a vida. Ele suportou a ira de Deus. Me perdoe pela dureza das palavras, mas é falta de costume. O evangelho de hoje não transforma mais vida, enriquece e prospera, mas caráter não muda mais. Quem batia na mulher continua batendo, quem roubava continua roubando, quem respondia a mãe e pai continua respondendo, quem traía continua traindo. Não é evangelho. Isso não é evangelho. Viver de uma forma à vontade, praticando tudo. Não estou falando de sua roupa, não estou falando nada disso, não estou falando de pecado. Mas o Senhor essa noite trouxe a sua consciência a isso. E por essas palavras, hoje, você pode mudar, ou você pode aceitar que Ele mude todo o destino da tua história e a tua eternidade. Talvez Ele não lhe dê a prosperidade que você espere, mas um dia você entenderá. Prosperidade é morar com Ele. Aonde não há mais morte, nem choro, nem dor. Prosperidade é estar com Ele eternamente, não no inferno. Prosperidade é ter a paz que excede todo entendimento dentro de si, o equilíbrio para agir, a humanidade, o amor no coração para ajudar o próximo, um vizinho, um mendigo jogado. Sabe o que é prosperidade? A mãe de família que sai para trabalhar com R$1.000, volta no final do mês, alimenta mais de 2 filhos, compra roupa, ainda depois ajuda até alguém. Essa é a verdadeira prosperidade. O Senhor lhe convida para lhe dar uma prosperidade no espírito, de frutos, de mansidão, de temperança. Nessa noite, você que quiser aceitar isso, por conta do Covid, eu não vou me aproximar de vocês, porque a gente tem andado, tem circulado muito, e esse grupinho aqui mora todo mundo junto, dorme todo mundo junto. Então que aconteça algo entre nós, mas entre vocês não. Ninguém está sentindo nada, mas é bom evitar. Eu vou orar pela sua vida, e no final da oração, por favor, se você quiser aceitar essa realidade do céu sobre sua vida, estenda as tuas mãos que vamos orar por você. Não estou te convidando para ir para a igreja, porque ir para a igreja todo mundo vai. Eu estou te convidando para ir a Cristo, aonde é o único que pode mudar tudo. Santo Deus e eterno Pai, grande e poderoso é o Senhor, meu Deus. Pai, eu sei que Tu me conheces, Senhor. Eu queria pedir que sondasse o meu coração, Senhor, e pesasse tudo que eu falei, ó Pai. Se eu tiver errado no que eu falei, eu tenho motivos para temer e tremer. Mas se eu tiver certo que a Tua palavra está escrito isso, todos nós temos que temer e tremer, pois não é uma mentira, é uma verdade. Eu te peço que o Senhor alcance os corações dos Teus servos, que o Senhor os guarde
os livre de todo mal, os filhos, os maridos, os que vão trabalhar, os que ficam em casa. Se tiver alguém no nosso meio, Senhor, enfermo, que o Senhor possa alcançar, Em nome de Jesus. que a tua cura possa agora se manifestar sobre a vida do teu povo. Enfermidade, nós te damos ordem, em nome de Jesus, bate em retirada agora. Está escrito que sobre ele levou todas as enfermidades. Então, Senhor, leva a enfermidade do teu povo agora. Leva o Covid, leva as dores de coluna, de cabeça, seja lá o que for. A depressão, que é uma doença, Senhor, também. Visita aqueles que estão sem dormir, ó Pai, com pensamentos, Senhor, parecendo um turbilhão de sensações e tantas coisas passam pela mente, Senhor. O medo do amanhã, de acordar e como vai fazer. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa alcançar essa mente, levar paz. E aquilo que tira a paz desse ser humano, desse filho seu, que agora o Senhor entre com a providência, Senhor, para que haja paz, ó Deus. Alcança a mente, o coração do teu povo. Cada casa dessa eu te peço que teu Espírito paire sobre esses lares. Que teu Espírito paire sobre os casamentos. Guarda os casamentos. Guarda os casamentos que estão com problemas. Que o Senhor dê a solução, a estratégia a ambos. Guarda essa mãe, dá estratégia contra esse filho problemático. E o filho problemático, que ele não seja mais problemático. Leva obediência para a vida, para o coração desse filho, dessa filha, desse sobrinho. Meu Deus, visita a despensa do teu povo, se é que falta alguma coisa, que o Senhor possa estar com providência. E se faltar alguma coisa, pode nos procurar aqui, não tenha vergonha. Meu Deus, toma as dívidas do teu povo também, esse tempo de Covid, Senhor. Quem tiver empresa, visita a empresa. Quem trabalha para a empresa que está com problemas, que o Senhor possa solucionar, Pai. Olha os empregos dos teus servos, dos teus filhos, que traz o alimento e o pão para casa, Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Tem alguém aí no fundo que quer dar um passo? Quem não for ainda, que quiser dar um passo. O jovem da laje de camisa preta, se quiser dar um passo. Você que está na janela, se quiser dar um passo. Vocês que estão aqui à esquerda, agora que eu estou olhando para vocês, se quiser dar um passo, esse é o momento. Se tem, amém. Levante a mão para eu te ver. Tem? Não tem não? Mas que Deus continue abençoando da mesma maneira. Não vamos deixar nem cessar de orar por vocês. Vou falar com o obreiro, o pastor está aqui, o pastor. Vou falar com ele, eu acho que ele falou comigo que já fazia culto aqui, né? Já fez culto aqui? Já fez culto aqui? A gente vai tentar voltar de novo. Me perdoe se eu fui um pouco pesado. Que saudade eu estou de você e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença.
Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei este conto porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos, oração que você tinha hoje, você já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas arrumou tantas amizades e meu espaço você preencheu também. Lembra quando conversávamos de madrugada? Lá no cantinho da cama você me chamava de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei este conto porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente sai de mãos dadas por essa cidade. Respirar. 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 É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando e tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos que eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respirar. Respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Aleluia.
Ao findar do labor